torcedores, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa segunda-feira, dia 27. Cara, estamos aí na última semana de janeiro. Já, rapidão, né? Última semana de janeiro, temos até sábado aí ainda nesse janeirão. E hoje uma segunda bem mais light, bem mais leve. Dos campeonatos principais, poucos jogos me agradaram. Achei jogos muito parelhos na Itália, jogos muito parelhos ali em Portugal. Trouxe ainda alguma coisa ali da La Liga, que é um dos 5 grandes. O resto, só campeonatos bem menores, de terceira prateleira da Europa aí. Uns até da África e da Ásia. Mas sim, jogos que eu acredito que sejam interessantes, que eu acho que pode ter um certo valor. O primeiro jogo é 11 da manhã, cara. Eu me preocupo muito com a liquidez desse jogo. É o jogo do Zamalek contra o Gouna. Cara, o time do Gouna é um dos piores times do Egito. Não é à toa que o time aqui em 4 partidas fora de casa tem 0 vitórias, conseguiu 2 empates e 2 derrotas. Um time que não marcou nenhum gol fora de casa nos últimos confrontos. Um time que, quando a gente olha aqui na classificação geral, o time tem o quê? 2 gols marcados e 7 tomados. Então, realmente um time muito under, um time que toma pouquíssimos gols. Já o Zamalek vem aqui em 4º colocado, 9 partidas, se ganha, vai empatar em terceiro aqui com o Al-Ahly com 20 pontos. E tem nada menos que 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 17 gols feitos e 9 tomados. Um time bem mais over, um time bem mais ofensivo. Dentro de casa, o Zamalek tem vindo muito bem, cara. Ganhou 3 partidas, empatou uma e perdeu uma de 1-0. Cara, pra mim, um jogo interessante para a vitória do Zamalek. Um jogo bom aqui para esse Leigona. Eu acho que para quem é Panther, eu acho que esse 1,50 ou até esperar ali 1,60, eu acho que tem muito valor para essa vitória, porque eu acho que na maioria das vezes, cara, o Zamalek aqui vai sair mais de 70%, vai ganhar esse jogo. Esse Gouna realmente é muito fraco. Eu não faço Panther, então no Lei Zebra eu vou tentar trabalhar a Lei Gouna. Não acho que seja um jogo para muitos gols, não acho que seja um jogo over. Acho que vai ser ali 1-0, 2-0 Zamalek. O time do Gouna realmente pode acabar marcando um gol, mas é um time que realmente deixa muito a desejar na parte ofensiva. Quando a gente olha que os primeiros tempos do time do Zamalek é um time que produz bem mais no primeiro do que no segundo, então é bem interessante. O Gouna já, pelo outro lado, não tomou nenhum gol no primeiro tempo. Todos os confrontos foram 0-0. Até mesmo contra o Al-Ahly ele conseguiu segurar. Contra o Al-Ahly ele não jogou de todo mal, então vamos pro live olhar esse jogo, mas me parece ser um jogo bem interessante. Próximo jogo aqui sim, bem mais over. Na Arábia vamos ter o Damak contra o Al-Ittihad. Cara, o time do Al-Ittihad que vem fazendo um bom ano aqui na Arábia. A gente vê aqui em segundo lugar, empatado com o Al-Hilal. Ambos vão jogar hoje, né? São os dois aqui que estão mais fortes na disputa do título. Estamos chegando aqui já praticamente última rodada, né? Para finalizar a primeira parte do campeonato. São 34 rodadas. Então, estamos chegando na rodada 17, exatamente no meio. Então, um jogo muito importante, porque pode definir até a liderança. Os dois jogam fora de casa, tanto o Al-Hilal quanto o Al-Ittihad. Se algum dos dois vacilar e o outro ir bem, assume a liderança, que é muito importante. Cara, o Damak aqui é um time de meio de tabela, que dentro de casa vem fazendo uma campanha boa. 3 vitórias, 3 empates, aqui neutro, 12 gols feitos, 12 tomados. E vai pegar o Al-Ittihad, que é o 4º melhor visitante, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota só, saldo mais 7, 12 feitos, só 5 tomados. Cara, eu gosto do Al-Ittihad, eu acho que é um time melhor. Para mim é um time que deixa um pouco a desejar na defesa, é um time assim, mas aqui é um time superior. Para mim, um jogo para tentar ficar a favor do Al-Ittihad, principalmente pelo que vale. Ele acabou vacilando aqui no último jogo fora, tomou esse empate, a derrota foi contra o Al-Hilal, mas fora isso, tem ido muito bem contra a maioria dos adversários, até adversários mais duros do que o Damak. Então eu acredito que vai muito bem. O time do Damak recentemente não veio com a melhor race do mundo, apesar de ter uma vitória aqui, mas dentro de casa vem de derrota pro Etifak, depois empatou aqui, aí teve essa vitória, depois 2 empates seguidos. Então é um time que tem deixado um pouco a desejar. Um time que nos primeiros tempos não tem essa race tão forte, é um time que tende a jogar melhor o segundo tempo. E o Al-Ittihad também é um time que no primeiro tempo, apesar de perder pouquíssimos, só perdeu para o Al-Hilal, não é um time que tem marcado tantos gols no primeiro tempo. Isso é um pouco ruim, na minha opinião, para quem gosta de trabalhar o Lei Zebra. Acho que os 2 jogos aqui às 11 já chama esse horário para trabalho, já acho interessante.
principalmente se vier uma liquidez boa aqui, que é o problema maior desses dois jogos. Para você que é iniciante, tem stake pequena, 2 jogos muito bons, muito interessantes. Depois, às 2 da tarde, vamos ter o Casa em Pasa contra o Atayaspor. Cara, um jogo parelho pela ruindade das equipes. 2 times bem fracos. O Casa em Pasa é um time que, quando até faz um primeiro tempo ok, mas acaba entregando muito no segundo tempo. A gente vai ver aqui várias partidas que o Casa em Pasa sai ganhando e acaba dando um empate aqui contra o próprio Adana, adversário bem fraco, contra o Sanzuspor aqui. Então é um adversário que, aqui contra o Gaziantep, é um adversário que até faz primeiros tempos bons, mas acaba entregando muito no segundo tempo. Não é um adversário forte. Só que vai pegar o pior visitante do campeonato. O time que simplesmente não ganhou de ninguém, cara. O time que tem dois empates, um contra o Konyaspor e um contra o Alanyaspor, e o resto derrota. Perdeu para Galatasaray, Antalyaspor, Eurospor, Konyaspor, Basaksehir, Fenerbahçe. Cara, um time muito fraco. Então, por esse motivo, pela fraqueza do Atayaspor, eu ainda vou olhar esse jogo para tentar achar algo a favor do Casa em Pasa. O Casa em Pasa não vem bem, não é um time de confiança, mas o Atayaspor é muito fraco. Então, pode ser um jogo interessante, né? Aqui a gente teve que abrir aqui, esticar aqui os buracos da peneira para achar os melhores jogos. No mesmo horário, 2 horas, por que eu tô gostando muito desses jogos? 2 casados, então é 2 pelo horário. Então, já não vai ficar ali só por um jogo só. Vamos ter o Al Hilal, que é um time muito forte, a gente sabe. Vai pegar um adversário bem mais chato que o Al Ittihad, que é o Qadisiyah aqui, cara, que tá fazendo uma campanha muito boa. A gente vê aqui o time, em casa 7 jogos, só perdeu 2 pro Al-Shabaab aqui e pro Al-Taon. Fora isso, foi muito bem. A maioria dos jogos que marcou na frente ganhou, só que quando sai perdendo tem muita dificuldade. Saiu perdendo, perdeu, nem empatou. Então não é um time que está conseguindo reagir quando está atrás. Isso é interessante aí para quem gosta de fazer um vovô, esse tipo de coisa. Pelo menos aqui na estatística. Já o Al Hilal, cara, é um time que sofreu primeiro aqui 3 vezes, mas isso não empatou ele de buscar o resultado. A gente vê aqui, que ele sofreu primeiro e ganhou, sofreu primeiro e empatou, sofreu primeiro e ganhou. Aqui ele marcou primeiro e ainda perdeu, que foi a única partida que ele perdeu. Cara, o Al Hilal é um time muito forte lá, dispensa comentários. Se vier aqui com o time titular, eu acho que é franco favorito ainda. Acho que é um time que tem uma bola aérea muito boa, não é à toa que marca tantos gols assim, e que é um ponto a se explorar. Acho que pode ser um lay aqui, mas tem que ficar ligado na defesa. O time do Al Hilal toma gol sim, não é uma defesa tão forte. Se a gente olhar aqui, a defesa do adversário é até mais forte estatisticamente. É primeiro contra quarto. Esse time não é ruim. Esse time dentro de casa vem em sexto, mas defesa muito sólida. Se a gente olhar entre os times tops não, no campeonato é a melhor defesa dentro de casa. Uma defesa muito boa. Lógico que ainda não tinha jogado com o Al Hilal, que é o time aí que acaba descendo a porrada em todo mundo. A gente vê que o Al Hilal faz muito gol. 5, 2, 2, aqui 1 só, 2, 4, 3, 3. É um time muito over. Não é à toa que a média de gol feito é 2,75, quase 3 gols por jogo. Então, de todo jeito, é um jogo para lay, é um jogo para over. Gosto desse jogo, acho bem interessante. Próximo jogo que eu vou trazer aqui para vocês é o Clube Cluj contra o Farol Constanta lá na Romênia. Cara, o time do Cluj já foi um time bem melhor, bem mais consistente. A gente vê aqui, né, 11 partidas, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Não vem no melhor ano, tem umas derrotinhas aqui chata. Marca a primeira maioria das vezes, sofre aqui, tá com a média de gol sofrido bem alta, na minha opinião, por um favorito, mas também tá fazendo bastante gol e vai pegar um time que faz pouco gol, mas também toma bem menos. Mas, cara, o Farol Constanta não vem bem, principalmente fora de casa. A gente vai ver aqui que segura muito 0-0, tem 1, 2, 3, mas a maioria toma primeiro e sai perdendo. Tem esse joguinho aqui só que pegou um adversário bem lá de baixo, que conseguiu a vitória, e fora isso, mais nada. Quando a gente olha aqui dentro de casa, o Farol Constanta está em 10º contra 5º, e quando a gente olha fora, 13º, um dos piores, somente uma vitória. O que está segurando o time é realmente os empates, tomou 14 gols e fez 8. Não é o pior ataque, mas é um dos piores ataques. Quando a gente olha no geral, também não é um ataque muito bom, mas o Cluj também não vem com a melhor campanha do mundo dentro de casa. Tem
deixado de ter muitas vitórias, tem conseguido uns empates. De todo jeito, eu acho que o time do Cluj é superior aqui, pode ir bem. É um time que tem feito tem sido interessante na bola aérea ofensiva, tem deixado a desejar na defensiva, então tem que tomar cuidado. Acho que podemos ter um lay aqui. É um jogo aqui que vem logo depois das 3 horas. É interessante, eu vou dar uma olhada. Mas não vejo assim uma facilidade. Aqui tem um odd muito baixo, não vejo uma facilidade. Facilmente esse jogo o Farol pode levar para 1-1, levar para um 0-0 e segurar esse jogo. Para fechar o dia, 5 horas da tarde, vamos ter o jogo entre Alavés e Celta. Cara, o Celta tem sido um visitante muito ruim, né? Muito, muito mal mesmo. Uma zaga que toma bastante gol. Olha aqui, o Celta marcou 3 vezes primeiro. Aqui contra o Betis, contra o Las Palmas, que conseguiu ganhar, e contra o Vila Real, que tomou a virada. É um time que realmente está indo muito mal, que não consegue atacar, mas também vai pegar um Alavés que não vem bem. Perdeu, empatou aqui com o Leganés, empatou aqui com o Atlético de Bilbao. Perdeu para o Girona. É um time que sai perdendo muitas vezes também. A gente for ver aqui, sofre muito primeiro, até marcava primeiro, mas bem antes. Jogo muito parelho, jogo muito difícil. Eu vejo isso aqui, ó. Opa, cadê a câmera? Isso aqui de vantagem para o Alavés. Para mim, um jogo muito mais para a bola parada, onde o Alavés tem conseguido um destaque interessante. E o time do Celta tem tomado muito gol de canto e escanteio. Então, para mim, o único ponto a se trazer nesse jogo é Lei Celta. O show, dia difícil? Dia difícil. Poucos jogos. Terça, quarta e quinta vamos ter a rodada da Champions, então vamos ter aquela quantidade de jogos favoritos. É normal esse domingo e essa segunda ser com menos favoritos. De todo jeito, eu acho interessante. Se quer acompanhar meu trabalho, já entra aqui no meu Telegram, no meu Instagram, que eu estou passando as informações de tudo que eu estou fazendo, tentando te ajudar. Ficou com alguma dúvida? Acha que eu esqueci algum jogo? Deixa aqui nos comentários. Cara, eu quero te desejar aí uma boa segunda-feira. Tamo junto e amanhã tamo aqui de volta.